Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos dando uma olhada na movimentação na linha de frente na Ucrânia. Bom, a gente teve movimentações importantes dos dois lados, tá? Começando pelo leste da Ucrânia, imagens geolocalizadas confirmadas ontem mostram que as forças russas conseguiram avançar ao sul de Verkhnokamiansk, que fica ali no leste de Siversk. Nos dias 23 e 24 de março, eles seguiram pressionando essa região, atacando em 3 direções diferentes. A nordeste de Siversk, nas proximidades de Bilohorivka, a leste justamente ali por Verkhnokamiansk e também a sudeste perto de Ivano-Darivka. O que parece que fica claro é que é uma tentativa de cercar ou pelo menos de fixar as defesas ucranianas em torno de Siversk. Agora, mudando um pouco de área, ainda dentro do Donbás, novas imagens geolocalizadas de ontem mostram um avanço russo no setor leste de Vilnipole, que fica a oeste de Velika Novozilka. Esse ponto é importante porque a região em torno de Velika Novozilka tem sido uma zona de combates bem constantes, e ontem os russos lançaram operações ofensivas em várias direções por ali. Eles atacaram ao norte de Velika Novozilka, ali perto de Suk de Vezele, e na região de Vilnipole e Novozilka, além de tentarem avançar pelo sudoeste nas imediações de Novopil. Mas, meus amigos, não foi só Moscou que se movimentou, tá? Kiev também teve seus avanços, e em um ponto bem interessante, a fronteira internacional com o Oblast de Belgorod no território da Rússia. Imagens de ontem, 24 de março, mostram que as forças ucranianas conseguiram avançar no centro de Demidovka, que fica ali no noroeste dessa região de Belgorod. Esse avanço ocorre dentro do contexto daqueles ataques ucranianos que vêm sendo conduzidos ali na fronteira. É um movimento que vem ganhando destaque principalmente porque toca diretamente o território da Federação Russa, o que não é tão comum em operações terrestres, né? E acende um alerta para o que aconteceu em Kursk. E nesse contexto, gente, segundo o comando das Forças Especiais Ucranianas, 4 helicópteros russos foram destruídos numa operação coordenada com os serviços de inteligência militar da Ucrânia, o GUR, além das forças de artilharia e dos sistemas de foguetes HIMARS. O próprio Comando das Operações Especiais divulgou imagens de drone mostrando o momento da ação e declarou o seguinte: as Forças de Operações Especiais, em cooperação com o GUR do Ministério da Defesa, as forças de mísseis e artilharia destruíram 2 helicópteros Ka-52 e 2 Mi-8 inimigos na região de Belgorod, na Federação Russa. Bom, gente, esses helicópteros estariam posicionados num ponto de salto, que é uma espécie de base improvisada usada para lançar ataques surpresa contra posições ucranianas. Bom, gente, até a hora que eu gravei esse vídeo não havia nenhuma confirmação por parte de Moscou. Meus amigos, mas como sabemos, ataques aéreos também têm causado sérios danos fora da linha de frente. O ataque que aconteceu em Sumi ontem chamou a atenção não só pelo impacto, mas também pelo momento em que ele ocorreu. Nesse caso, um míssil russo atingiu uma área densamente povoada na cidade, ferindo 88 pessoas. Além de escolas, vários prédios no centro da cidade foram atingidos. Segundo os relatos, a cena era de destruição, fumaça preta densa, carros com vidros estilhaçados, incêndios e um prédio de 5 andares com os andares superiores pegando fogo. Tudo isso registrado em vídeo pelo próprio governador que estava no local. O momento do ataque acaba coincidindo com aquela reunião entre autoridades da Rússia e dos Estados Unidos na Arábia Saudita para discutir a possibilidade de um cessar-fogo. Zelensky comentou o ataque na sua fala diária à nação. Ele classificou o episódio como mais uma amostra do que tem sido uma guerra para a Ucrânia. Dor, destruição e perdas, algo que, nas palavras dele, o país nunca buscou. Para ele, a responsabilidade pela continuação do conflito é da Rússia. E reforçou que, para se chegar a uma paz real, é preciso adotar medidas firmes que aumentem a pressão e tornem a diplomacia mais efetiva. Segundo ele, Kiev está disposta a apoiar qualquer iniciativa séria nesse sentido. O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Syriba, também se manifestou. Ele disse que, enquanto Moscou discursa sobre paz, continua bombardeando áreas residenciais em grandes cidades ucranianas. E que, se quiser demonstrar alguma seriedade nas negociações, o primeiro passo seria parar de atacar civis. Bom, gente, acho que é válido lembrar que Sumi está a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, né? Isso significa que a cidade vive sob constante ameaça, tanto de mísseis quanto de drones. Mas isso não se restringe a Sumi. Como podemos ver, várias regiões da Ucrânia continuam sob ataque. Na madrugada de hoje, terça-feira, houve mais um ataque intenso por parte da Rússia contra o território ucraniano. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, Moscou lançou nada menos que 139 drones durante a madrugada, além de um míssil balístico do tipo Iskander-M. Desse total, as defesas ucranianas disseram que conseguiram abater 78 drones e outros 34 não chegaram a atingir seus alvos.
O comunicado foi feito no Telegram, mas não houve detalhes sobre o destino dos 27 drones restantes, nem sobre o míssil balístico, o que acaba abrindo espaço para especulações, inclusive sobre a eficácia das defesas aéreas nesse ataque específico. O governo da região de Kharkiv, Oleksiy Rubov, falou que em Izy, uma cidade do nordeste do país, os drones provocaram um incêndio que se espalhou por uma área de cerca de 8.400 metros quadrados em torno de uma empresa que, segundo ele, já estava fora de operação. Também teriam ocorrido danos às linhas de energia da ferrovia local e a 2 instalações civis. Embora, felizmente, ninguém tenha morrido nesse episódio, 2 pessoas ficaram feridas. Gente, em meio a esses ataques, o Kremlin parece que está disposto a um acordo de cessar-fogo sobre o Mar Negro. Hoje, terça-feira, Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que Moscou estaria disposto a fechar um novo acordo para garantir a segurança da navegação no Mar Negro. Esse tipo de acordo seria, segundo ele, um passo inicial rumo a um possível cessar-fogo com a Ucrânia. Mas aqui entra a exigência, Segundo Lavrov, só aceitam esse entendimento se houver uma ordem direta de Washington para que Zelensky cumpra o acordo. Ele deixou claro que, do ponto de vista russo, qualquer garantia que venha só de Kiev não tem mais peso. A lógica de Moscou é que só os Estados Unidos têm influência suficiente para fazer a Ucrânia respeitar um compromisso desse tipo. E mais, Lavrov afirmou que os Estados Unidos teriam compreendido esse recado e que apenas com a pressão direta vinda de Washington seria possível frear ataques que, segundo ele, vêm atingindo infraestruturas civis e energéticas em território russo. Bom, gente, o que está sendo discutido é uma possível nova versão do acordo de grãos no Mar Negro, aquele que permitiu à Ucrânia exportar milhões de toneladas de grãos mesmo em meio à guerra. Como vocês devem lembrar, Moscou saiu desse acordo em 2023, dizendo que suas próprias exportações agrícolas estavam sendo prejudicadas por sanções ocidentais. Lavrov disse ainda que o mercado de grãos e fertilizantes precisa ser mais previsível e que a Rússia não pode confiar nas palavras de Zelensky. Vale lembrar, gente, que Kiev já acusou Moscou anteriormente de dificultar a implementação do acordo anterior, O novo cessar-fogo marítimo seria, na visão de muitos, um teste diplomático para medir a viabilidade de uma trégua mais ampla no futuro. E aí, meus amigos, enquanto eu gravava, eu dei uma espiadinha e fiquei sabendo que o acordo foi fechado. Em 2 declarações divulgadas nesta terça-feira, a Casa Branca afirmou que Kiev e Moscou concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir a utilização de navios comerciais para fins militares no Mar Negro. A Casa Branca confirmou que os 2 países chegaram a entendimento para desenvolver medidas que, segundo o comunicado, têm como objetivo proibir ataques contra instalações de energia. Isso é claro que vem sendo muito cobrado por diversos atores internacionais, especialmente diante do impacto que esses ataques têm sobre a infraestrutura civil, tanto na Ucrânia quanto também em áreas fronteiriças da Rússia. Além disso, a administração de Trump reforçou que, segundo eles, a matança de ambos os lados tem que parar. Ou seja, gente, há uma tentativa de passar uma mensagem de pressão bilateral para cessar as hostilidades mais intensas. Mas a Ucrânia deixou claro que também tem seus limites, Em nota oficial, as autoridades ucranianas disseram o seguinte: o lado ucraniano sublinha que qualquer movimento da Rússia dos seus navios militares fora da parte oriental do Mar Negro constituirá uma violação do espírito desse acordo, será considerado uma violação do compromisso de garantir a segurança da navegação no Mar Negro e uma ameaça à segurança nacional da Ucrânia. Eles também reforçaram que, nesse caso, a Ucrânia terá todo o direito de exercer o direito de autodefesa, Essas declarações, gente, vieram depois que o russo Grigori Karasin, que participou das conversações, falou à agência estatal russa RIA Novosti. Segundo ele, a rodada de negociações que aconteceu na Arábia Saudita foi, nas palavras dele, muito interessante, difícil, mas bastante construtiva. Bom, gente, mudando de assunto, sabe aqueles erros que parecem até ter sido premeditados de tão absurdos que são? Então, estou falando de um vazamento que está expondo o governo dos Estados Unidos. Essa situação veio à tona de que altos membros da administração Trump teriam discutido detalhes extremamente sensíveis sobre operações militares, inclusive alvos e cronogramas de ataques, num grupo do aplicativo Signal. Segundo a reportagem que trouxe isso à tona, nomes de peso, como a diretora da CIA, o diretor da Inteligência Nacional e até o secretário de Defesa teriam participado dessas conversas. O problema? Entre os contatos do grupo estava um jornalista que, acidentalmente, foi incluído na conversa. E aí, meus amigos, começou o escândalo, O jornalista não divulgou os detalhes por razões de segurança nacional, mas afirmou que viu mensagens sobre operações militares, como o ataque recente contra os Houthis no Iêmen, com informações sobre armas, alvos e até o cronograma do ataque.
E isso acabou gerando críticas pesadas no Congresso, né? Inclusive por parte de senadores do próprio partido de Trump. O vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Mark Warner, disse que se fosse um oficial militar qualquer fazendo isso, estaria demitido no dia seguinte. Já a Casa Branca tentou minimizar, dizendo que nenhuma informação classificada teria sido compartilhada. Aí hoje, a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, reagiu publicamente a esse vazamento, E a reação dela foi, no mínimo, irônica. Ela escreveu numa postagem no X assim: "Vocês só podem estar brincando comigo", acompanhada de um emoji de olhos arregalados e um link para a matéria do The Atlantic que revelou o caso. E aqui eu preciso lembrar vocês, caso vocês não lembrem, o porquê dessa ironia, Ela foi duramente atacada por usar um servidor de e-mails privados enquanto chefiava o Departamento de Estado, Algo que acabou custando muito caro politicamente para ela na campanha de 2016, quando perdeu a presidência justamente para Trump. O que torna tudo isso ainda mais simbólico é que vários dos nomes que criticavam ela naquela época com bastante veemência, dizendo que ela deveria ser presa, que ninguém estava acima da lei e que o uso indevido de material classificado seria uma violação da lei de espionagem, agora estão no centro do escândalo atual. Entre eles, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o secretário de Estado, Marco Rubio, o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o assessor de Segurança Nacional, Mike Waltz. Todos esses nomes, vale dizer, foram nomeados por Trump depois da vitória dele em 2024. E, gente, só para vocês lembrarem o tom dos ataques, em 2016, o próprio Hegseth disse numa entrevista à Fox News que, se fosse qualquer outra pessoa que não Hillary, já estaria na cadeia. Marcos Rubio chegou a dizer que ninguém está acima da lei. Ratcliffe, por sua vez, citou diretamente a lei de espionagem. E Waltz, em uma entrevista recente à CNN, reclamava que Clinton nunca foi responsabilizada. Eu acho que quando se fala que o mundo não gira, capota, é isso que eles querem dizer. Bom, gente, o número 10 de Downing Street, sede do governo britânico, precisou se posicionar publicamente nessa terça-feira depois das mensagens vazadas no Signal entre autoridades do governo de Trump, incluindo o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Defesa Pete Hegseth. É que nessa mensagem eles deixaram claro um certo desprezo pelo papel da Europa na segurança internacional. Para vocês terem uma ideia, nas mensagens, Vance disse algo como "odeio ter que resgatar a Europa de novo", e Hegseth respondeu apoiando, dizendo que o aproveitamento europeu é patético e que só os Estados Unidos têm real capacidade de ação. Bom, essas falas caíram bem mal em Londres, mas o governo britânico optou por uma resposta diplomática. Um porta-voz do primeiro-ministro preferiu destacar a forte parceria do Reino Unido com os Estados Unidos em operações no Oriente Médio, inclusive mencionando apoio direto aos ataques contra os Houthis no Iêmen, com reabastecimento aéreo e patrulha na região. Ele também reforçou que a cooperação em inteligência e defesa segue firme e que Londres continua confiante em compartilhar informações com Washington, mesmo depois do vazamento. Quando perguntado diretamente se o Reino Unido se sente aproveitador, como sugerido nas mensagens, o porta-voz evitou o confronto e repetiu o comprometimento de parceria com os Estados Unidos. Bom, gente, mudando de assunto, mas ainda falando sobre a política externa dos Estados Unidos, o relatório anual das agências de inteligência dos Estados Unidos foi publicado hoje, terça-feira, e confirma o que já se esperava. A China é vista como a principal ameaça militar, cibernética e tecnológica aos interesses de Washington. Segundo esse documento, Pequim tem capacidade de atingir os Estados Unidos com armas convencionais, comprometer infraestruturas críticas por meio de ataques cibernéticos e até mirar nos ativos espaciais norte-americanos. Além disso, o relatório destaca que a China tem planos claros de ultrapassar os Estados Unidos como principal potência em inteligência artificial até 2030. Outros países citados como fontes constantes de pressão sobre os Estados Unidos incluem Rússia, Irã e Coreia do Norte. O relatório aponta que a guerra da Rússia na Ucrânia tem fornecido a Moscou uma riqueza de aprendizado sobre como enfrentar sistemas ocidentais, tanto armamentos quanto inteligência. Bom, agora atravessando o Mediterrâneo, o exército israelense interceptou um míssil de longo alcance lançado do Iêmen, sobrevoando Jerusalém. Autoridades israelenses acreditam que o ataque partiu dos Houthis, grupo que, como vocês sabem, é aliado ao Irã e tem lançado mísseis em apoio ao Hamas desde o reinício da guerra em Gaza. O ataque aconteceu no mesmo dia em que a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, estava em visita à região. Ela se encontrou com autoridades israelenses e palestinas e reforçou a posição do bloco europeu.
O Hamas precisa libertar todos os reféns, Israel deve restaurar a ajuda humanitária em Gaza e as negociações de paz precisam ser retomadas. O primeiro-ministro Mohamed Mustafa cobrou uma postura mais firme da União Europeia diante das violações de direitos em Gaza. E, gente, os números realmente continuam alarmando. Mais de 50 mil palestinos teriam sido mortos desde o início do conflito, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Vocês já pararam para pensar? Isso representaria, nas minhas contas, e eu sou de humanas, tá? Algo em torno de 2% da população. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.